Olá, sejam todos bem-vindos então a mais uma sessão do Innovers Class. Primeiramente, gostava de agradecer ao Centro de Inovação Pedagógica do Politécnico do Porto por esse convite, por essa oportunidade. Meu nome é Adriano Andregueto, eu sou professor assistente convidado na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico do Porto, em Felgueiras, e também sou aluno de doutoramento na Hellenic Mediterranean University, na Grécia. A minha área de atuação é dentro do marketing, dentro da comunicação, gestão estratégica, com um foco muito maior dentro do marketing digital e especificamente no que se refere aos produtos agroalimentares. Eu estou aqui hoje para falar convosco sobre a criatividade e o marketing, dois temas que eu gosto muito, e aplicados a um cenário cada vez mais transformador e digo até desafiador, que seria a indústria 4.0. O objetivo aqui não seria, então, explicar o que é a indústria 4.0, que já é um tema até bastante conhecido, mas sim o que acontece depois da tecnologia. Ou seja, já temos os dados, já temos os sensores, já temos os robôs, o machine learning, mas o que podemos fazer com tudo isso? De que forma essa tecnologia ela pode ser aplicada ao marketing? E como o marketing pode ajudar nesse processo dentro da aplicação da tecnologia da indústria 4.0. Acontece que quanto mais digital se torna o mundo, mais humana precisa ser a forma como o comunicamos. E isso não é um pedido ou não é uma ação das marcas ou até mesmo das empresas. É um pedido do próprio consumidor. O consumidor tem cada vez mais procurado e solicitado relações mais humanas e relações mais próximas com as suas marcas. Ou seja, nós aqui no marketing precisamos e temos que buscar esse desafio de sermos criativos. Precisamos criar essa capacidade de mostrar, de resolver problemas de uma forma nova, de uma forma que seja relevante. Porque o que acontece no final é que não basta só a tecnologia. É preciso que essa tecnologia ela tenha um significado, que a própria tecnologia ela seja significativa. Existem alguns exemplos que até podem ser ditos como insucesso ou com algum sucesso relativo, como os frigoríficos inteligentes. Ou seja, naquela altura, e ainda existem obviamente esses produtos, o que eu tenho ali são, um ecrã táctil, uma facilidade de ver os produtos dentro do frigorífico sem abrir o frigorífico, talvez até alguma relação com alguma aplicação no telemóvel. No entanto, todas essas atividades, todas essas ações em conjuntos não trazem, assim, um significado muito grande para o consumidor. O que faz com que esse produto, pelo menos por enquanto, ainda não tenha avançado na escolha do consumidor. Ou seja, essa inovação não respondeu ou não solucionou um problema real e dessa forma não criou uma conexão, não criou uma ligação emocional junto ao consumidor. Tornou-se muito mais um ruído, tornou-se uma forma de desconexão entre o produto e o consumidor. Tudo porque a tecnologia está lá, a tecnologia ela existe, mas ela não trouxe uma solução para um problema real. Isso acontece também quando eu trabalho a tecnologia dentro do marketing, dentro da comunicação. Um exemplo simples, mas que é bastante interessante, é um catálogo que o IKEA disponibiliza ou já disponibilizou há algum tempo, onde eles utilizam QR Codes com realidade aumentada que permite que o cliente, que o consumidor, ao apontar o telemóvel para o catálogo, consiga visualizar o móvel, consiga visualizar o sofá, a mesa, dentro da sua própria casa, antes de comprar, antes de adquirir o produto. Isso sim é uma forma de integrar uma tecnologia, que nesse caso é a realidade aumentada, de uma forma que traz uma solução para o consumidor. Pois agora eu consigo perceber se aquele móvel que eu tenho a intenção de comprar, ele realmente cabe na minha sala e se ele tem relação com a decoração da minha sala ou da minha cozinha. Um exemplo mais aplicado ao setor agroalimentar
seria também a utilização dos QR Codes para mostrar ao consumidor informações sobre o alimento. Mas dentro do conceito de uma indústria 4.0, não seria somente um QR Code que leve a pessoa para um PDF, um simples PDF, ou somente um simples site. Ou seja, não é algo que seja assim tão estático. O que eu estou a mencionar aqui são relações que são feitas quase em tempo real. E isso já foi utilizado pelo Carrefour e pelo Walmart, aonde seria possível, nas gôndolas, por exemplo, de cenouras, cebolas, batatas, através de um QR Code, o consumidor conseguiria, em tempo real, verificar onde era feita aquela produção, ver um vídeo sobre o produtor a contar a história daquele produto, perceber quanto tempo aquele produto, há quanto tempo aquele produto foi colhido e ter uma história por trás de toda a colheita daquele produto. Ou seja, a partir de dados que foram criados, a partir da tecnologia que foi inserida dentro daquela produção daqueles produtos agroalimentares, o marketing consegue transformar essa tecnologia e todos esses dados em uma narrativa de valor, em algo que leva para o consumidor confiança, que leva ao consumidor não só o produto, mas sim algo que vai além do produto. Por fim, a tecnologia, ela não garante a inovação real, somente por si só. É só quando ela resolve algo, quando a tecnologia de alguma maneira emociona ou até facilita a vida de alguém, de um consumidor, é que ela se torna realmente relevante. E o marketing entra exatamente nesse momento, que já não é de hoje, que o marketing não é somente sobre vender produtos. O marketing é sobre criar significado, é sobre criar confiança num mundo que está cada vez mais em mudança constante. É necessário pensar que, através do marketing, através dos dados que hoje existem, é possível criar uma personalização da oferta para cada tipo de pessoa ou, por exemplo, para cada agregado familiar. A partir dos dados do marketing, eu também consigo criar experiências que unam o mundo físico com o mundo digital. E existem exemplos até de marcas como Netflix e o TikTok, que nasceram no digital, mas que hoje em dia já fazem diversas ações que estão no mundo real. Isso dentro do marketing tem um nome, chama-se Phygital, que seria a união desse mundo físico com o mundo digital. Para além disso, a tecnologia dentro do marketing me ajuda a criar comunidade, me ajuda a criar confiança. E o que seria essa comunidade? Hoje em dia, o público, ele cria junto com a marca. A marca ela não existe sozinha, ou seja, a marca precisa de alguma maneira trabalhar junto com o seu consumidor para criar essa comunidade. E obviamente que a sustentabilidade é outro ponto bastante importante hoje dentro do marketing. Mas, obviamente, que seja genuína, que seja uma sustentabilidade real. Pois o que essas tecnologias podem trazer para as empresas, para as indústrias, para as marcas, do ponto de vista de sustentabilidade, podem ser transformadas em narrativas, podem ser transformadas em histórias pelo marketing. Porque no final das contas, o que é importante lembrar? As pessoas, os consumidores, eles não compram benefícios. Eles compram não as características tecnológicas daquele produto. O marketing, ele está ali para ser a ponte que traduz a tecnologia em benefício. Porque as pessoas não olham somente para a ficha técnica do produto, mas sim para todos os benefícios que aquele produto vai trazer para o consumidor. Alguns exemplos práticos, alguns casos reais que podem inspirar dentro desse conceito. Uma marca muito próxima, que seria a Delta Cafés, que tem investido muito em rastreabilidade, em origem de produto. Uma empresa com tradição, que tem se reinventado nisso que chamamos de indústria 4.0 e que tem promovido uma cadeia de valor mais eficiente e uma cadeia de valor mais transparente. Só que mais do que transparência, a Delta consegue traduzir todo esse investimento técnico, todo esse investimento em rastreabilidade, em blockchain, por exemplo, em um storytelling com propósito. E isso chega ao consumidor. E o consumidor percebe tudo aquilo
ou todo o trabalho que tem sido feito pela Delta Cafés. Um outro exemplo de uma marca espanhola que se chama Eura, que na verdade é uma empresa que vende alternativas vegetais, ou seja, hambúrgueres que têm origem de proteína vegetal, mas que trabalha não só com essa ideia do produto como alternativa vegetal, mas sim com uma comunicação muito sobre o planeta, sobre a ética, sobre o futuro e com uma comunicação muito forte, às vezes até um bocado provocadora, com um certo humor e ousada, mas o que eles conseguem é trabalhar o mundo físico com o mundo digital. Então existem diversas ações da Eura que iniciam no digital, de forma bastante provocadora, mas que começam a ganhar vida realmente no ponto de venda. E isso sim é a aplicação daquele termo do phygital com uma causa, com um propósito. Ou seja, o marketing está aqui, ou deveria estar, como uma ferramenta de valorização, mas também como um elemento de mediação entre essa tradição e essa inovação e essa tecnologia nas empresas. Obviamente que marcas e empresas em Portugal têm forte relação com tradição e, obviamente, que também têm investido muito em inovação. E esses dois termos têm caminhado lado a lado. No agroalimentar também isso é bastante real, que é a área que eu acabo por trabalhar mais. E eu ainda tenho, nesse setor, toda a parte das origens dos produtos, as histórias, os territórios onde eles estão, as pessoas que ali produzem cada um daqueles alimentos. E há um potencial aqui imenso, mas ainda subaproveitado. As marcas, e quando eu falo dessas marcas, eu penso principalmente em pequenas e médias empresas, têm presença online, óbvio, mas sem consistência estratégica. E muitas vezes, quando eu falo em websites, por exemplo, já são ferramentas ultrapassadas, antigas, ou até mesmo sites que nem abrem, que nem funcionam corretamente num telemóvel ou num tablet, por exemplo, e que não têm ali uma presença online que seja realmente significativa. Por mais que essas empresas, muitas vezes, estejam a investir muito em tecnologia dentro do ponto de vista de uma gestão industrial, dentro de uma produção, mas isso acaba por ser muito silencioso e acaba por não ser transmitido para o consumidor. Refletindo então, no final, a indústria 4.0, ela trouxe-nos então sensores, automação, algoritmos, machine learning, mas o que realmente faz a diferença, o que realmente pode fazer a diferença, é o que escolhemos construir com tudo isso. Quando eu falo em criatividade, quando eu falo em marketing, essas são ferramentas que nos ajudam a traduzir, ou poderiam ajudar as marcas, as empresas, a traduzir essa inovação e esse investimento tecnológico em impacto humano. E eu deixo aqui uma provocação. E se a próxima grande revolução da indústria 4.0 não for tecnológica, mas sim humana, mas sim emocional? Obrigado pela atenção.